Bom dia, boa tarde, boa noite, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Cerrado Piauiense. Estamos iniciando nosso primeiro encontro do curso de extensão Introdução ao Pensamento de Norberto Bobbio. Gostaria de, desde já, parabenizá-los. Faço questão de mencionar os nomes: Tiago, Andressa, Gervis, Kaira, Alice, por se inscreverem no curso de extensão e não medirem esforços para tentarem realmente participar. Haja visto os problemas de conexão em nossa cidade, esse momento de reclusão que estamos passando. Parabéns, parabéns. Estou muito feliz, muito orgulhoso e grato por vocês reconhecerem a importância do conhecimento, tá? Então vamos iniciar o nosso curso. Como eu mencionei a vocês, hoje será uma breve introdução à vida, às influências e até mesmo a repercussão do pensamento de Norberto Bobbio, tanto na Itália quanto no Brasil. Bom? Então, só para a questão, a título de informação, para quem está nos assistindo, na Faculdade Cerrado Piauiense nós lançamos no início de março este curso de extensão e no percurso desse mês, do mês de março, nós fizemos inscrições, divulgamos, mas infelizmente, devido à quarentena que nós fomos submetidos por essa intempérie natural, que com certeza nós vamos vencer, nós achamos por bem ficar em casa, seguir as recomendações e lançar essa proposta de permanecer com o curso com a modalidade à distância, com a modalidade online, por videoconferência, através de grupo no WhatsApp e aqui no YouTube. Tá? Então, gostaria de ressaltar o nosso comentário do curso de extensão, Introdução ao Pensamento, de Norberto Bobbio. A nossa problematização partiu da ideia de refletir a democracia, inicialmente a democracia no pensamento de Norberto Bobbio. Mas eu achei por bem comentar, para dar corpo a essa discussão, falar também sobre, em linhas gerais, sobre o pensamento político, jurídico e filosófico, filosófico, né, de Norberto Bobbio. Tá? Então, em tempos de polarização política, a concepção sobre democracia se esvai entre posts e likes. Para pensar sobre filosofia e direito no atual cenário, cabe perguntarmos: vivemos de fato em um país democrático? Quais são as características para que haja um exercício pleno da democracia? E Norberto Bobbio irá mencionar essas características, os aspectos para se constituir e para se consolidar uma democracia no livro O Futuro da Democracia, que vamos também tratar neste curso. Será uma das obras que nós vamos comentar com mais frequência, tendo em vista a densidade do pensamento bobbiano, a vasta produção, a sua produção acadêmica, né? Então, temos como objetivo geral: o curso de extensão visa contribuir para reflexões sobre as principais chaves temáticas da teoria justo-filosófica de Norberto Bobbio à luz do Estado Democrático de Direito. Então, democracia vai estar sempre presente, embora seja introdução ao pensamento de Norberto Bobbio, mas não
Não é impossível comentar o pensamento de Norberto Bobbio, mesmo que em linhas gerais, sem fazer menção da sua interpretação e da sua concepção de democracia. Qual será o conteúdo programático nesses encontros? Primeiro encontro, apresentaremos um voo biográfico, a sua vida, um posicionamento controverso que teve durante o percurso acadêmico, pensamentos e pensadores que influenciaram Bobbio e suas principais obras, né? Sendo que eu já citei o futuro da democracia, embora seja estruturada em forma de ensaios, né? Mas ela é uma obra fantástica. Em tempos sombrios, em tempos onde o obscurantismo, de certo modo, tenta predominar, é fundamental a leitura desta obra. Segundo encontro, Bobbio, o marxismo, entre o liberalismo e o socialismo, e a democracia representativa. Vamos ver também as diferenças entre democracia representativa e democracia direta, que está inclusive num dos capítulos do livro. Democracia direta e participativa, a democracia como ela é, o elitismo democrático. Né? O elitismo democrático. Então, vamos entender um pouco sobre o que quer dizer isso, o elitismo democrático. Quais são as características para vamos dizer assim, concretizar, né, a democracia em um país? Muitos falam do Brasil um país democrático, mas democracia vive em tempos de está sendo ameaçada, tá? E aí o Norberto Bobbio, ele vai falar, vocês vão entender. Vocês vão entender. Eu não vou, com isso, tentar influenciar, não, mas vocês vão entender. E não somente aqui no Brasil, em alguns outros países também, com certeza vocês perceberão como a democracia está sendo ameaçada e quais são essas estratégias que produzem a todo instante um clima sufocante para o sistema democrático. Quarto encontro, a proliferação dos direitos e um voo sobre a obra O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Fundamental isso, a defesa das regras do jogo. É muito caro esse termo para Bobbio, né? As regras do jogo. Temos que respeitar as regras do jogo. Quais são essas regras? Vamos também elencar, vamos estudar essas regras durante os encontros. Quinto encontro, discussão e elaboração de um resumo expandido sobre as temáticas suscitadas, discutidas durante o encontro. Um resumo expandido, ou um paper, ou um artigo, enfim, podemos decidir durante as discussões nesse dia. Tá certo? Então, alimente o grupo com contribuições, com reflexões, porque todas essas reflexões contribuirão, agregarão ao nosso artigo, ao nosso paper, né? Bem, aí algumas referências, temos aí o Bittar, gosto muito da abordagem histórica dele, o curso de filosofia política, não somente histórica, mas também ele é muito didático em suas colocações, apresenta notas de rodapé também muito preciosas para explicar o contexto, né, conceitos também. Bem, Humberto Bobbio, O Futuro da Democracia, da Agios, uma introdução à democracia, à ciência, à filosofia no pensamento de Norberto Bobbio, Celso Laffer,
Norberto Bobbio, Trajetória e Obra, e Giuseppe é um italiano, mas mora no Brasil, salvo engano, na Universidade Federal da Paraíba, que ele é professor. 10 lições sobre Bobbio. Tá? Alguns títulos eu utilizei das 10 lições. É uma obra secundária? É. Muitos professores criticam essa coleção, porque é uma obra secundária. Sim, mas são pessoas, os escritores são autores renomados, né? São autores renomados. Então, eu penso que tem um pouco de credibilidade, sim. Claro, não pode ficar também estanque em 10 lições, uma obra de bolso. Não. Por isso que temos outras referências para agregar valor. Mas é uma obra que um livro, né? Um livro que eu destaco como importante para e uma linguagem clara, uma linguagem concisa, sem rodeios, muito boa para introduzir mesmo o pensamento dele. E após essa leitura, eu indico a vocês a leitura do curso de Bittar, curso de Filosofia Política, que é o último capítulo que eu destaquei lá no grupo, e a obra O Futuro da Democracia. Após ter previamente adquirido os conceitos bobianos através de seus intérpretes, através de seus pessoas que comentam, professores, autoridades que comentaram o pensamento de Bobbio, aí sim vamos para a obra dele, né? Para não irmos à obra sem sabermos o contexto, sem sabermos como ele viveu, que época viveu, né? Então, dá uma noção, né? Essas obras introdutórias, esses livros introdutórios, uma noção sobre os conceitos, principais conceitos, para assim adentrarmos sobre o futuro da democracia. E desde já eu quero destacar que Bobbio não é um guru ou um vidente, né? Vamos colocar assim, melhor dizendo. Ele mesmo fala, né? Na introdução da obra, né? Então vamos ao voo biográfico. Norberto Bobbio nasceu em Turim, na Itália, em 1909. Morreu em 2004, na mesma cidade. Morreu aos 94 anos. Um pensador longevo. Então, ele tem 3 filhos, foi casado durante 60 anos. Fugiu o nome da esposa. O que fez Norberto Bobbio, o pensador da democracia, foi um dos maiores filósofos do século XX e o principal formulador do liberalismo socialista. Né? Vamos entender também um pouco sobre isso. Ele não se denominava nem de direita nem de esquerda, nem com Marx, nem contra Marx. Ele era um pensador que ele só pesava muito suas ideias. Ele, no percurso da vida dele, foi acusado, né, de fascista, né, por confirmar, por proclamar, né, defender, porque era hábito, né, nesse período, os professores jurarem a Mussolini. Né. As principais obras de direita e esquerda, política e cultura, qual socialismo. E, claro, destaco o futuro da democracia também. Tem outras obras dele, né, que tem sobre o positivismo, tem sobre a norma jurídica, o ordenamento jurídico, mas vamos destacar, por enquanto, estas obras, tá? Então, presenciou as duas guerras, o fascismo e o nazismo de direita e o stalinismo de esquerda, né? Então não tente mudar esses conceitos. Às vezes as pessoas escutam muito vídeos de YouTube que deturpam a história, né? Deturpam a história que já vem sendo escrito, o passado, e querem mudar. Não, passou, tá lá, já está cravado, não tem por que alterar, né? O futuro não existe, podemos criá-lo, podemos construí-lo. É isso, né? Mas que passou não tem como. Então, fascismo e nazismo de direita
Stalinismo, esquerda. Ponto. Ambos foram devastadores? Ambos foram devastadores, certo? Não se tem que defender esses regimes que oprimiram. Esses regimes foram ditaduras, foram regimes totalitários, foram regimes que agrediram o ser humano em todas as suas formas, né? Oprimiram, cercearam direitos. Então, defendê-los é uma insanidade mesmo, né? Então, adere ao fascismo por influência no âmbito familiar. Então, em 1939, foi obrigado a prestar juramento ao fascismo. Era professor, então ele teve que se adequar aos moldes de Mussolini, o Duce, né, o líder. Lutará clandestinamente contra o fascismo e participará ativamente da resistência partigiana e da reconstrução da democracia italiana. Em 1943, em plena guerra, foi preso durante 3 meses devido suas participações, a sua participação firme contra o regime. Né? Ele viveu os anos de chumbo da Itália, em 1970 e 80, o fim do comunismo do bloco soviético também. Então, a ascensão do populismo mediático de Berlusconi e a queda das Torres Gêmeas. Então, foi um pensador que ele é um pensador movente, né? Ele é um pensamento que ele vai seguindo o curso histórico. Não é um pensador anacrônico, ele sempre se manteve atual, né? Atual e sempre revisitando suas ideias, reformulando, tentando assim preservar a sua personalidade como o defensor da democracia, mas sempre com um olhar atento às mudanças sociais, culturais, econômicas. Viveu um longo período como intelectual, mais do que como um homem de ação, né? Ativista, ir para a rua. Bobbio foi do gabinete. Alguns falam que ele é um conservador, tem vários rótulos. Eu evito esses rótulos por considerar que esses rótulos às vezes diminuem a magnitude, né, do pensador que estamos estudando ou de qualquer outro, né? Ultrapassa esses adjetivos, né? Então, em 1984, recebeu o título de senador vitalício. Então, vamos estudar agora apenas um flerte com a história, de volta à história. Para vocês relembrarem o que foi o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Fascismo, na Itália, vocês podem parar os slides, lerem. A letra está um pouco miúda, mas com certeza vocês são estudantes com boa vontade, vão parar, vão ficar mais atentos e aí vai dar certo, tá bom? Então, o fascismo e nazismo têm semelhanças, né? Tem semelhanças. A Itália participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, né? Japão, enfim. 1915 a 1918, uma luta territorial, né? Em seguida, em 1922, Mussolini, depois da marcha sobre Roma, dos seus camisas negras, foi nomeado primeiro-ministro pelo rei e instaurou um regime totalitário, o fascismo. Né? O fascismo. Em junho de 40, sonhando com a união completa da Itália e redentista, Mussolini, que constituíra em 1936 o eixo Roma-Berlim, em 1939 assinaram o Terceiro Reich, o Pacto de Aço, e aí, claro, Japão, Alemanha e a Alemanha de Hitler. O regime totalitário é o líder, deveria algumas características, um regime totalitário,
o líder deve ser venerado, cultuado, exaltação da coletividade nacional, controlava os meios de comunicação, a economia, o uso da violência e do terror, né? Então, algo muito opressivo, direitos individuais, coletivos, era apenas uma propaganda, né? Apenas uma para cativar, mas na verdade não tinha, né? Ele atentou contra o próprio povo, né? O Mussolini, contra o povo italiano. O nazismo, vocês vão perceber as semelhanças, também de extrema direita, entre os temas tipicamente defendidos, tem extremamente a noção de raça pura, de considerar ser as outras etnias inferiores. Pressuposto teórico, temos aí o darwinismo social, o antissemitismo, o racismo científico, dizer que existe ciência de branco, isso é um termo racista, né? Então, foi criado, né, implantado no imaginário cultural, né, na cultura. Nós percebemos que, volta e meia, nós comentamos isso em sala de aula, sobre os ditos brancos do Brasil falarem que temos aqui no Brasil, vivemos um racismo às avessas. Não existe racismo invertido. Não existe racismo invertido. Quando que o negro, na história da humanidade, implantou uma ditadura dos negros? Quando? Quando os negros se sentiram superiores aos brancos? Quando? Como é que vai haver racismo invertido? Não existe isso, né? É uma sandice pensar que existe essa cultura ou até mesmo um movimento negro racista. Como assim? Então, racismo, poxa, tem que prestar atenção às vezes, né? Nós comentei já isso em sala de aula com vocês, tá? Então, muito cuidado. É muito difícil trabalhar isso, sendo que muitas pessoas na mídia, na internet, esses youtubers aí que não se preparam, não leem, não visitam a história, né? E não se sensibilizam com a história, né? Não se colocam no lugar de povos que foram humilhados, que foram torturados, né? Muito difícil. A pessoa que diz isso não visita o passado, não olha no retrovisor do passado aí. Tem que enxergar a história como referência para não cometermos os mesmos erros. E aí, com isso, acabamos cometendo. Racismo invertido? Ah, os negros têm racismo, eles se sentem inferiores, eles querem ser vitimados, vitimistas, mimimi. Não, peraí, vamos parar um pouco e pensar. Olha quantos fatos ocorreram no Brasil e no mundo, né? Olha o apartheid, olha nos Estados Unidos, bebedouros para brancos, bebedouros para negros, ônibus para brancos, ônibus para negros, escolas, bares, tudo separado. Olha, o branco, não vou sentar no mesmo lugar que o negro sentou. Que é isso? É muito veja, se coloque, se coloque no lugar do negro. Como você se sentiria depois? Entende? Aí você vai dizer que tem racismo invertido? Tem. Não cabe. Entende isso? Quero que vocês compreendam. E as pessoas que dizem isso não visitam a história, não, né, tem que visitar a história para poder entender, né? Então, temos como características desse regime o regime autoritário, assim como o fascismo. Por isso, tem até a nomenclatura nazifascismo, né? Líder deveria ser cultuado, exaltação da coletividade nacional, controlava os meios de comunicação em massa, uso da violência, instauração de uma raça pura também, né? Não como o fascismo, né? Há uma diferença, creio que repousa aí, né? Mas ambos são
regimes totalitários que massacram os direitos, tá? E que não combinam, nenhuma dessas características combina com, e nem outras características que possam existir combinam com o regime democrático, com um sistema democrático, com a democracia. Stalinismo é de esquerda, tá? Então, quem não conhece a figura desses diabos, vamos colocar assim, são Mussolini e o Hitler, tá? Já maniqueizando aqui a discussão, né? Então vamos lá. Então Stalin, temos aqui Stalin, é o termo utilizado em países da antiga União Soviética para designar o stalinismo e que continuou sendo usado por aqueles que apoiaram a política de Stalin. É simplesmente marxismo-leninismo. Muitos estudiosos falam que foi uma interpretação errônea, errada do pensamento de Marx, de Lenin, tá? Então, o stalinismo foi um regime totalitário que esteve no poder soviético por quase 30 anos. Algumas das características desse regime ainda ficaram impregnadas na União Soviética. Tá? Então, a imposição de um Estado temos como características de terror, uma economia planificada, isto é, centralizada no Estado, a ação governamental baseada nos arbítrios do líder, forte propaganda política. Algumas características se assemelham aos outros? Sim, por exemplo, nacionalismo extremo, culto à personalidade do líder, perseguição de opositores. Pensar contrário ao líder é condenar-se à forca, à fogueira. Parece medieval, né? Pois é, mas isso foi século XX. Militarização da sociedade, manipulação das informações, censura, enfim, não é muito inescapável, né? Chega até, é isso mesmo. Hobbes está muito presente aqui, né? Um estado absoluto, né? Como a monarquia, mas assemelha-se com esse pacto que as pessoas, mas por vezes as pessoas não queriam, mas não tinham a vontade própria não não reina que não tem vez, tá? Então, continuando. Bem, aí temos os anos de chumbo, para vocês entenderem o contexto que Norberto Bobbio viveu. Essa volta ao tempo é para vocês entenderem. Olha, pessoal, Tiago ou Andrés, não podemos estudar. Quando vocês estiverem estudando, sempre voltem à história. Sempre linkem com o passado. Sempre linkem, porque a atmosfera que determinado conteúdo foi escrito é importante. Quando vocês estão estudando a Constituição, é importante vocês saberem a história que a Constituição foi escrita, durante qual período, o anterior e o pós-Constituição, né? Como é que ela foi gerada, gestada, né? Então temos aqui Norberto Bobbio, quando nós falamos no voo biográfico dele, os anos de chumbo na Itália. O que foi esses anos de chumbo? Foram um período de turbulência sociopolítica na Itália que durou no final dos anos 60 e teve fim nos anos 80. Este período foi marcado por uma onda de terrorismo, né? Inicialmente chamado de extremismos opostos. Tá? Extremismos opostos. Bem, e aí teve vários segmentos, né? Vários grupos paramilitares, forças de segurança italianas, forças de segurança tanto paramilitar de direita, de esquerda, né? Então foram anos muito difíceis na Itália nesse período. A União Soviética foi dissolvida, mataram até o primeiro-ministro, sequestraram, mataram. Foi algo absurdo.
né? Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem acessar, que é interessante o aprofundamento para navegarmos com maior inteireza tanto sobre os fatos quanto para refletir assim no pensamento de Norberto Bobbio. Fim do comunismo do bloco soviético, vocês sabem que 89 é a queda do Muro de Berlim, o ano que eu nasci. A União Soviética foi dissolvida em 26 de dezembro de 91. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou uma comunidade de estados independentes. Tá? De estados independentes. Temos então, prosseguindo, temos... Enfim, nesse período só um detalhe, nesse período do bloco soviético, os problemas gerados pela burocratização do governo e a questão da Guerra Fria, né, entra também União Soviética, Estados Unidos, disputas econômicas, tá? O crescimento gigantesco aí da União Soviética, economicamente falando. Então, sempre a disputa também ideológica, né, entre União Soviética e os Estados Unidos. Tá? Então, o populismo mediático de Berlusconi, um discurso especialmente apelativo, foi um político, é vivo, dono de uma das emissoras lá da Itália, pelo menos tem parte nessa emissora, a forma como a televisão influencia o público é um tema permanentemente em aberto e ainda surgem várias correntes de pensamento, algumas delas apontando especial vulnerabilidade dos mais novos. Tá? Então é muito interessante isso, porque parece que vivemos, né? Mas não, é século XX, então estamos prestes a viver esse período, mas em outra dimensão, uma dimensão virtual, ou seja, no âmbito da internet, das redes sociais, as pessoas se deixam influenciar por memes, por posts, por tweets. Não tem embasamento científico, não tem embasamento teórico. A pessoa posta lá e eu acredito no que ela falou. Mas calma aí, não é nenhum artigo científico. Olha, nós estamos na faculdade. Então não podemos nos seduzir por por essas frases prontas, por esses memes. Ah, eu vi num status. Ah, peraí, status? Não, eu estudei, eu passei noites em claro, lendo e lendo, para você vir discordar e vir, vamos colocar assim, pode até discordar, mas que discorde com propriedade, com argumentos, não dizendo que viu em um blog, em um tweet, enfim. Tá? Então, o que eu queria destacar é que o populismo mediático de Berlusconi, ele foi durante 3 mandatos aí como primeiro-ministro, né? Foi algo que acendeu as reflexões sobre a influência da televisão na vida das pessoas. O discurso dele era um discurso muito empolgante, agressivo, sabe? Muito inflamado, né? Destruía de fato seus adversários publicamente, muito agressivo, falava alto, berrava mesmo. Já é comum dos italianos falar alto, né? Mas dando maior ênfase a frases prontas, frases com viés ideológico, de direita, defendendo a maioria. Enfim, isso é Berlusconi. Estamos aqui defendendo os interesses privados, enfim. Estamos na década de 90. Então esse é o contexto que Norberto Bobbio está inserido. Vamos ver agora a trajetória acadêmica dele.
Ele é formado em filosofia e em direito, foi professor universitário e jornalista, e é um apaixonado pela teoria política, né, e pelos direitos individuais. Sua tese foi sobre filosofia do direito e ciência do direito. Reconheceu o erro, interessante isso, está presente no livro de Tosse, das lições. Reconheceu o erro e a culpa por não ter tido a coragem suficiente também. Tem um livro que ele publica, não sei se foi uma obra póstuma, sobre a memória dele mesmo. Vou pegar aqui o tema, o tempo da memória. Isso mesmo, o tempo da memória. E outros escritos biográficos, tá? A editora Campos. Quem tiver interesse pode adquiri-lo, né? O tempo da memória. Também é um escrito mais autobiográfico, né? Onde ele vai escrever sobre sua trajetória. Bem, ele se definiu como nicodemismo político. É um Nicodemo. Nicodemo, vocês sabem que pregava. Ele. Interessante esse termo, né? Nicodemismo político. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Nicodemos, vocês sabem que apoiava Jesus, mas somente em segredo, sem ter a coragem de sair em público, né? Então, ser fascista com os fascistas e antifascista com os antifascistas, né? É um tanto conveniente, né? Para livrar a sua cabeça, a sua pele, tá? Então, ele depois pediu desculpa e durante toda a sua vida ele foi um combatente. Depois desse fato, ele não houve mais flertes, encontraram a carta, Mussolini, divulgaram no jornal, ele veio em público, pediu desculpas, e se redimiu também através de outros escritos e como defensor da democracia, né? Era de praxe, como professores nessa época, fazerem juramentos ao líder. Assim aconteceu na, na Itália, como na Alemanha também, né? E na União Soviética. Então, nos anos do pós-guerra, acontece a sua conversão ao positivismo jurídico, com a descoberta de Hans Kelsen. Nós vamos estudar ainda Hans Kelsen, Tiago já estudou, né, Tiago? Positivismo jurídico, e ainda estuda, porque vocês não vão parar de ver, de revisitar esses pensadores, né? O neopositivismo lógico e ao método analítico como reação neo-iluminista ao idealismo de Grote, né? Benedetto, né? Grote, e a dialética marxista que dominava um panorama cultural italiano. Então, algum tempo ele foi adepto desse pensamento marxista e de Grote, mas nesse período, né, salvo engano, na década de 70, ele se converteu. Ele se converteu ao positivismo jurídico, tá? Ao positivismo jurídico. Então, podemos dizer que Bobbio sempre defendeu o individualismo diante do Estado. Isso significa que ele acreditou e lutou contra as ditaduras para que a liberdade de cada pessoa tivesse mais valor do que a autoridade do governo. Se o governo tem mais autoridade que o indivíduo, então não é democracia. Porque a democracia é a vontade geral, né? Lembra lá de Rousseau? Claro, temos no pensamento de Bob algumas diferenças, mas é a vontade, né, do indivíduo, né, na coletividade, é claro, né? Mas preservando assim a, a identidade, né, a individualidade. Então, então eu mencionei isso na década de 70,
mas foi no pós-guerra, né? Então estamos aí em 1950 que ele se converteu ao positivismo, tá? Ele se converteu ao positivismo. Então não foi, como eu tinha mencionado, na década de 70, tá bom? Então, para que a liberdade prevaleça, né? Então inicia-se o gosto da leitura, né, por Balzac, Benedito Groth, Thomas Mann, então, e outros, né? Alguns pensadores que influenciaram Groth, Norberto Bobbio, profeta da Revolução Francesa, vocês conhecem quem é este? Rousseau, né? O primeiro aqui é Rousseau, né? Poeta da Revolução Francesa, o contrato social. Para desfazer o mal, basta abandonar a civilização. Civilização entendida como o artificialismo da vida natural, o artificialismo das relações, a propriedade privada como adiante, vindo em primeiro lugar que o próprio homem. Né? Então, o materialismo domina as relações. Então, para eliminar, desfazer o mal, basta abandonar as civilizações, nesse sentido, para Rousseau. Fundamentação da metafísica dos costumes é a obra de Kant, e ele irá ter uma grande influência no pensamento de Norberto Bobbio. Dedicou-se a escrever sobre lógica, apenas linhas gerais sobre esses pensadores, que vocês relembrem e associem o que a gente foi estudar, ver pinceladas aqui do pensamento de Kant. Temos aqui quando ele fala de povo, temos Rousseau. Quando ele fala de intelectuais puros e orgânicos, temos Gramsci. Quando ele fala de marxismo, idealismo, temos Marx e também o Groth, né? Então, como eu falei, o Gramsci teve como influência, né, o pensamento também de Bobbio. Foi um pensador italiano. Ele foi preso, escreveu a maior parte do livro na prisão. Ele só cumpriu 10 anos de prisão, só foi em 1936. Enfim, foi algo muito forte e muito triste, né? É tanto que os seus livros recebem o nome de Cadernos do Cárcere, né? Tem várias cores, se não me engano, marrons, enfim. Temos o Karl Marx, onde ele vai criticar também, mas dá o mérito também, claro. O Benedito Groth, como nós comentamos, o Groth ele vai criar sua própria interpretação dialética, uma otimista, por sinal, rumo ao progresso do espírito objetivo como uma história da liberdade, né? Uma evolução histórica da liberdade. Então temos Joseph Schumpeter, um pensador australiano. Ele irá propor a livre concorrência? Não. Para Schumpeter, essa livre concorrência não tem. Influenciou muito o pensamento de Norberto Bobbio. Ele revoluciona, de certo modo, o âmbito, né, dos negócios, o âmbito empresarial. Ele, de certo modo, é uma conjugação entre Marx e Weber, podemos colocar dessa forma. Então, a grande contribuição dele é delimitar a relação existente entre o nível de investimento explicado pelo movimento inovado. Então, é destruição criativa, onde ele vai falar. Podemos visualizar isso no pensamento de Norberto Bobbio sobre a questão do liberalismo, onde ele vai conjugar liberalismo, socialismo. Então vamos ter que revisitar
o pensamento de Schumpeter ao estudarmos isso em Bobbio, né? E Hans Kelsen, claro, aí não tem como não falar de Hans Kelsen. Ele julgo que foi um dos que mais influenciaram Schumpeter e Hans Kelsen, claro, mas Hans Kelsen principalmente, porque, como vocês sabem, a teoria pura do direito, e aí lembra de Kant, crítica da razão pura. Então, a palavra, a pureza que está envolvendo aí é sem chaga, sem mancha, sem mácula de qualquer outra ciência. A ciência jurídica, ela tem que ser estudada de forma muito pontual, né? Não pode receber interferências de outras áreas. Apesar que Bob é um neopositivista e ele irá sim tentar agregar, né, fazer com que outras, tanto a dimensão política em especial, contribua para o direito. Hans Kelsen, obviamente, não só por ser judeu, mas por suas posições ideológicas em defesa da democracia, nunca foi nazista. E aí, claro, seu duelo com Carl Schmitt, né, tendo em vista a grande pergunta, quem é guardião da Constituição? E aí percebemos Hans Kelsen na Constituição brasileira, no artigo 122, salvo engano, onde vai falar que o STF que é o guardião da Constituição. Para o Carl Schmitt, ele irá dizer que é o Estado, né, que é o âmbito político, né, que é o âmbito político. Então, ele defensor, né, ele se mostrou um apologeta, fez apologia ao nazismo também, enfim. Mas só queria falar essa curiosidade. Esses são alguns pensadores que contribuíram e influenciaram o pensamento de Norberto Bobbio. E no Brasil, temos o Celso Laffer, então é um advogado, jurista, professor membro da Academia Brasileira de Letras, ex-ministro, ministro por 2 vezes no governo Collor e no de Fernando Henrique Cardoso, tá? Pessoal, mencionar governo significa dizer que a gente está aderindo a eles, tá? Não significa dizer, a gente pode comentar, a gente pode tecer comentários, não tem problema. Inclusive vocês nas aulas, não tem problema. Professor, isso se assemelha a governo tal? Professor, nós temos que ser maduros aqui para não acharmos que tá defendendo o governo tal, tá falando não. Estamos analisando com impessoalidade, analisando a história e o pensamento de Bobbio. Tá? Então não vamos propor ficar rotulando e até mesmo mencionando o pensamento. Vocês mesmos, ao estudarem história, com certeza vocês estudaram e viram Getúlio Vargas, viram lá Pinochet, viram outras ditaduras. Vocês podem mencionar, não tem problema, não fiquem receosos não, de forma alguma. O pensamento aqui é livre, temos que pensar, temos que refletir sobre, em especial à luz da teoria bobiana. Antônio Negri, ou Negri, falta o sotaque italiano, né? É um filósofo político marxista italiano, foi preso sob acusação. Ele é grande influência, né, hoje em dia, e comentador também, intérprete do pensamento de Norberto Bobbio, e claro, tem algumas ideias conflitantes com o o pensamento de Bobbio. Giuseppe Tosi, filósofo, pesquisador, professor da Universidade Federal do Paraná, da Paraíba, ativista da área dos direitos humanos, inclusive que escreveu aquele livro que nós falamos no início da aula. Técio Sampaio Ferraz Júnior, traduziu Ordenamento Jurídico, isso mesmo, outras obras de Bobbio, e ele é um professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de São Paulo. Com certeza vocês vão ouvir falar muito dele, é um pensador
tanto no âmbito jurídico, da filosofia, quanto do direito, muito, muito lido, tanto o Celso Laffer quanto o Técio Sampaio Júnior também. E agora nós estamos já concluindo nossa aula, deixando essa mensagem da obra O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Então leiam 10 lições sobre Bobbio, para amanhã ou a quarta-feira, aí vocês já terem lido, nós conversarmos com mais liberdade, né? Porque às vezes, vamos estudar direto a obra, mas temos que ter pressupostos, né? O contexto já vimos, e agora vocês irão ver algumas noções, embora concisas, do pensamento de Bobbio, para se adentrar em linhas gerais, nessa obra tão cara e que deve ser tão refletida pelos advogados, pelos juristas e principalmente pelos estudantes de direito, por todos, né? Mas, é claro, estamos aqui no âmbito jurídico, tá bom? A obra foi lançada em 1984, concebia o Estado como tendo um lado sadio e legítimo, combinado com a anomalia permanente. Que anomalias são essas, né? Vamos analisar. E daí você já vai refletindo, já vai pensando. Realmente é para provocar vocês, né? A intenção desse curso também é de provocar, despertar curiosidade para vocês caminharem, né? E aí, utilizando aí uma frase de Immanuel Kant, ou até mesmo um lema, sapere aude, né? Ou seja, ouse saber, ter a ousadia de caminhar com as próprias pernas, de pesquisar, de ir atrás, tá bom? Então, o Futuro da Democracia, já disponibilizei o material no grupo. Vamos ver quais são essas regras do jogo, vamos ver quais foram as promessas que não foram cumpridas, e se essas promessas têm terreno para se cumprir essas promessas ainda. Então, vamos estudar nas próximas aulas o pensamento bobbiano voltado à dimensão, ao sistema, às regras do jogo democráticas. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Temos aqui novamente as referências. Muito obrigado. Fique atento ao grupo, que sempre eu espero que vocês contribuem, senão eu vou incomodar vocês, tá? Vou incomodar, dar um help, ligar, puxar no pé, tá bom? Para que nós tenhamos uma boa produção ao final deste curso. Desde já agradeço a participação de vocês e coragem. Vamos em frente, não vamos desanimar, sem estresse, com bastante paciência, tranquilidade. O conhecimento flui, o conhecimento é prazeroso, tá bom? Então nada de pânico, né? Eu sei que nós estamos vivendo um pensamento e ansiedade. Tente canalizar a sua ansiedade para o estudo, para a leitura, né? Para a leitura, tá bom? Não significa dizer que você não esteja em sala de aula, que você presencialmente, que você não pode dar o melhor de si daí mesmo da sua casa. Combinado? Aguardo vocês amanhã. Um abraço.